eu perguntasse qual o melhor exemplo de país comunista, até os socialistas mais radicais teriam dificuldades em dizer que a União Soviética não era pelo menos socialista. Agora, como esse país se tornou a segunda maior economia do mundo e o que isso significou para a sua população? Para compreender melhor, vamos analisar, desde o princípio, a formação da Rússia pré-União Soviética. A princípio, a região que seria hoje a parte oeste da Rússia era habitada por tribos chamadas de Kiev, que eram majoritariamente compostas de eslavos. Se você conhece a origem da palavra escravo, deve saber que esses povos eslavos foram brutalmente massacrados e escravizados pelos mongóis por volta do século XII. Porém, graças ao comércio de peles estabelecido com os nórdicos, a Rússia passou a ganhar influência e mais tarde conseguiu se livrar do domínio mongol, dando início ao czarismo russo no meio do século XVI. Para facilitar a compreensão, vamos chamar o czarismo de império e o czar de imperador, porque eram basicamente a mesma coisa. Com isso, o Império Russo foi se expandindo até mais ou menos o tamanho atual da Rússia. Por causa do absolutismo russo, a sociedade basicamente seguia o modelo feudal. Havia uma casta política que desfrutava de riquezas e luxos ao estilo dos imperadores europeus na Idade Média, e uma classe de camponeses que vivia na miséria e sustentava a casta política. Tudo ficou ainda pior no início do século XX. Primeiramente, o Império sofreu uma derrota vergonhosa na guerra contra o Japão, um país infinitamente menor e com bem menos recursos naturais, o que aprofundou a crise econômica na Rússia. Então, em 22 de janeiro de 1905, camponeses que marchavam até a capital a fim de entregar uma carta ao imperador pedindo por comida foram recebidos a tiros ao se aproximarem do palácio. Tal evento resultou em 200 mortos e 800 feridos e ficou conhecido como Domingo Sangrento. Para piorar a situação da Rússia, a sua participação na Primeira Guerra Mundial serviu apenas para alimentar ainda mais o ódio da população pelo imperador. Existem até relatos de tropas inteiras que se renderam em troca de comida. Por causa disso, em 1917, houve uma revolução no país, o que resultou na morte do imperador e de toda sua família. Mas, ao contrário do que os socialistas de plantão gostariam de fazer você acreditar, os revolucionários não eram todos comunistas marxistas. Tanto que, após a queda do imperador, passaram a existir dois governos paralelos, uma democracia e um governo comunista. Veja bem, naquela época, o comunismo havia sido refutado na teoria, mas ainda não havia evidências de sua ineficiência. Além disso, como todo libertário bem sabe, democracia também não funciona. Então, a escolha era entre um sistema que havia falhado na teoria e na prática, a democracia, e um sistema que era ainda pior na teoria, mas que não havia sido refutado na prática, o comunismo. Porém, como todos sabem, o que legitima o governo não é nem o povo, nem o voto. É o monopólio da violência, mais popularmente conhecido como exército. Quem o exército apoiasse, teria o poder. E para o azar do povo russo, o exército ficou do lado dos comunistas. Afinal, a propaganda do burguês que nunca trabalhou na vida, Karl Marx, era muito sedutora. Então, em 1922, foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vale mencionar que o termo soviete significava, naquela época, Conselho de Trabalhadores, ou, para simplificar, sindicatos. Em teoria, os trabalhadores se uniriam em sindicatos, os quais governariam o país através de um líder eleito por eles. E para garantir que não haveria qualquer interferência burguesa, esses trabalhadores precisavam fazer uma coisa que você provavelmente já ouviu muitos comunistas dizerem: tomar os meios de produção. Para entender o que essa frase realmente significa, temos que explicar primeiro o que eram esses tais meios de produção. Para economistas daquela época, a produção de riqueza dependia de 3 fatores de produção: terras, trabalho e capital. Terras, não precisamos dizer o que são, e trabalho é a mão de obra das pessoas. Mas o capital não era somente dinheiro, embora fosse a maior parte.
também incluía insumos, equipamentos e maquinários, ou seja, qualquer coisa necessária para a produção. Hoje, é fácil perceber o erro básico que isso representa. Empresas de tecnologia ou mesmo YouTubers podem gerar milhões de dólares de valor sem precisar de terras ou capital, com apenas um mínimo de trabalho. A ideia de que se alguém possui o dobro de terras, trabalho e capital, deverá obrigatoriamente produzir o dobro de riqueza é absurda, pois desconsidera o que é riqueza. A economia primitiva, como por exemplo no Egito Antigo, era muito dependente da agricultura. E, obviamente, a agricultura dependia de terras, trabalho e capital. Lembre-se que se tratava de uma época em que mal se produzia o suficiente para alimentar as pessoas. Então, pensar que a riqueza dependia desses fatores fazia algum sentido para esses economistas mais primitivos. Infelizmente, ainda temos economistas que defendem essa estupidez. Por causa dessa mentalidade, todos os meios de produção passaram para o controle dos trabalhadores. E quando digo trabalhadores, quero dizer Estado. De forma que terras e quaisquer bens que poderiam ser utilizados para produzir riquezas foram retirados à força dos particulares. Mas o que fazer com esses meios de produção? Em 1928, foi criado o primeiro Plano Quinquenal. Esse planejamento central é uma característica padrão de estados socialistas, mas foi a União Soviética que criou essa fórmula. Tratava-se de um plano que determinava toda a economia do país por 5 anos, incluindo preços, trabalhos e alocação de recursos. Essa ideia de que um ente estatal iluminado poderia tomar melhores decisões econômicas do que todos os outros gerou diversos problemas. Primeiramente, esses planos eram extremamente otimistas e consideravam que a produção seria sempre a maior possível. Porém, no mundo real, a produtividade varia por diversos fatores. Desse modo, os números nos resultados apresentados eram quase sempre falsos. Digamos que um trabalhador deveria produzir 1 tonelada de trigo, porém, produziu apenas 800 quilos. Nada o impedia de dizer que eram 1.000 quilos ou convencer o oficial a mentir por ele. O oficial do governo, que ia receber as sacas, poderia conferir o peso ou simplesmente acreditar no valor indicado na saca e mandar para o depósito. Geralmente, escolhiam o mais fácil. Quando o responsável ia distribuir esse trigo para as padarias, ele olhava os 800 quilos, mas os considerava como se fossem 1 tonelada. A padaria fazia a quantidade que podia de pães com todo o trigo recebido e distribuía. Teoricamente, havia pão para todos, mas somente 80% dos pães necessários tinham sido produzidos. Esse é um dos grandes motivos que levam à formação de filas para receber comida em países socialistas. Como não existe o suficiente para todos, recebe quem chegar primeiro. Com o tempo, as pessoas passam a chegar cada vez mais cedo para receber comida, de forma que as filas começam a ser feitas até dias antes da distribuição. Outro grande problema era a alocação de recursos. Aqui, você deve estar pensando de cara em matéria-prima e maquinário. Mas, antes de chegar nisso, vale a pena considerar a alocação de um recurso muito importante: mão de obra. Suponhamos que no último plano foram alocados 2 milhões de pessoas para trabalhar na agricultura e 1 milhão na indústria. Porém, com o novo plano, 500 mil de trabalhadores deverá ser realocado da agricultura para a indústria. Fazer isso no papel é bem simples, mas desconsidera algo fundamental no livre mercado: a produtividade. Quais pessoas dentre esses 2 milhões seriam enviadas? Num livre mercado, aqueles com menor produtividade lucram menos e, por isso, têm mais incentivos para sair do ramo em que estão para empreender em uma nova modalidade. Em uma economia planificada, isso não existe. Todos recebem igualmente. Portanto, não há como saber quem é mais eficiente e quem é menos. No final das contas, a escolha será arbitrária e dependerá da vontade do agente do governo. Além disso, a União Soviética desconsiderava um outro fator essencial. Quando um trabalhador muda de ramo de atuação, a produtividade dele também cai. Não à toa, a experiência é muitas vezes o quesito mais importante para uma contratação.
Quando um trabalhador está acostumado com um tipo de trabalho, ele produz mais. E repare que a ideia de especialização do trabalho já era muito conhecida na época de Marx. Isso, é claro, sem falar dos recursos materiais. Já que os recursos são limitados, o governo tinha de dizer quem os receberia. E, infelizmente, a União Soviética desperdiçava muitos recursos em indústrias que não existiriam no livre mercado. Digamos que havia 2 fábricas e ambas recebiam anualmente 1 tonelada de aço para fabricar 1 milhão de parafusos, segundo o plano quinquenal. A primeira fábrica se esforçou ao máximo e conseguiu produzir 1.200.000 parafusos, enquanto a segunda produziu apenas 800.000. Os trabalhadores da primeira empresa receberiam um tapinha nas costas e um elogio, mas no fim do dia, todos receberiam o mesmo salário. Pior ainda, no ano seguinte, a primeira fábrica receberia 800 quilos de aço, tendo que trabalhar ainda mais duro para cumprir a meta, enquanto que a segunda fábrica receberia ainda mais recursos que tornariam o trabalho mais fácil. Não à toa, o comunismo gera tantos danos ao meio ambiente. Para cumprir as cotas governamentais de um ano, os trabalhadores extrairiam o máximo possível da natureza sem se importar com o futuro, já que as florestas e o solo não tinham dono. Se quiser um exemplo mais atual, pense no governo brasileiro. O governo envia mais recursos para as piores escolas públicas e os piores hospitais, na expectativa de que eles melhorem, enquanto boas escolas e bons hospitais recebem menos. Todos sabemos a ineficiência dos serviços públicos, mas na União Soviética, todos os setores eram serviços públicos. A mesma burocracia e demora que você enfrenta ao ir ao SUS hoje também existia quando os soviéticos iam à padaria ou cortavam o cabelo. Mas por que isso acontecia? Porque não havia um sistema de preços para garantir que os incentivos estariam no lugar certo. E como isso afetava a economia da União Soviética? Um grande problema enfrentado pela União Soviética era a falta de incentivos. Esse fato foi exposto por diversos autores, até mesmo na época em que a União Soviética estava aparentemente bem. Por que um trabalhador iria se esforçar ao máximo se, no final das contas, o Estado vai pegar toda a sua produção e pagar exatamente o mesmo pelo seu trabalho? Geralmente, ao ser deparado com esse argumento, o comunista brasileiro padrão, formado em economia pela Unicamp, vai te chamar de fascista e acabar a conversa. Porém, economistas que entendem mais de economia argumentam que esse problema também existe no capitalismo. Por exemplo, ao final do mês, um empregado contratado vai receber o seu salário independentemente do quanto se esforçou. Contanto que ele não seja tão ruim a ponto de ser demitido, o que vale é a lei do esforço mínimo. Ou, caso esteja querendo uma promoção, talvez um esforço levemente acima da média. Entretanto, esse argumento cai por terra quando consideramos o empreendedorismo. Digamos que um vendedor de rua já esteja trabalhando há 5 horas. Ele já tem algum dinheiro e poderia voltar para casa satisfeito. Porém, se ele ficar mais tempo ou se empenhar ainda mais, na média, ele receberá mais por isso. Nunca se sabe se a próxima hora de trabalho será mais lucrativa. Na União Soviética, empreender era basicamente um crime, então ninguém se esforçava mais do que o mínimo necessário para não ir para o Gulag. Até o incentivo era para ser improdutivo. Digamos que o diretor de uma fábrica produza o máximo possível. No ano seguinte, ele vai receber menos recursos e ainda vai ter que continuar produzindo o mesmo que antes, enquanto que o diretor de uma fábrica ineficiente receberá mais recursos. Então, o que a maioria fazia era produzir o mínimo possível dentro do razoável para não escancarar sua ineficiência. E no ano seguinte, aumentava sua produtividade em 0,1% para ter alguma espécie de reconhecimento. Isso acontecia porque não havia um sistema de preços no qual basear as decisões. Para compreender isso, primeiro temos que entender o conceito de preço. Preço é uma representação de valor de um objeto. O dinheiro serve exatamente para estabelecer preços de forma numérica. Sem o dinheiro, ainda poderíamos estabelecer os preços através de outros valores. Por exemplo, um fardo de arroz equivale a quantos peixes?
Se eu disser que o fardo vale R$100 e cada peixe vale R$5, então um fardo de arroz vale 20 peixes. Porém, existe toda uma complexidade nesse sistema. Nem todos os peixes são iguais em tamanho e peso. Portanto, cada um pode ter um preço diferente. Ao mesmo tempo, a colheita de arroz este ano pode ser recorde e baixar o preço do arroz, ou pode haver uma praga, o que aumentaria o preço do arroz. Como saber quantos peixes valem uma saca de arroz? Se você tem um sistema de preços, é só comparar os novos valores de cada produto. Sem um sistema de preços, você vai gastar muito mais tempo julgando o quanto cada produto vale. Por isso, a União Soviética era tão ineficiente em sua produção. Sem saber o valor de cada coisa para a sua população, não havia como produzir o que as pessoas queriam nas quantidades que precisavam. Digamos que o governo decidiu que devem ser produzidas batatas na quantidade de 1 milhão. Se no primeiro ano fossem produzidas 500 mil, no ano seguinte, o governo daria o dobro de recursos para que a produção dobrasse para 1 milhão. O problema era que esse sistema estava vendo a economia de trás para frente. Sem um sistema de preços, não dá para saber se vale a pena gastar tantos recursos para produzir batatas ou se as pessoas preferem algo diferente, como arroz. Lembre-se que cada saco de fertilizante usado na plantação dessas batatas era retirado de outra plantação. E aí temos mais um problema: o custo de oportunidade. Toda vez que uma escolha é feita, você automaticamente está abrindo mão de todas as outras opções. A União Soviética poderia até conseguir suas batatas, mas, caso não fosse o que o povo desejava, elas iriam apodrecer nos armazéns. Enquanto que a colheita de arroz, reduzida para aumentar a de batatas, foi menor e a população acabou comendo menos do que realmente queria. Uma outra utilidade dos preços é demonstrar o quão viável é fabricar certo produto. Por exemplo, com a tecnologia que temos hoje, seria possível fazer carros de titânio. Mas por que não vemos esses carros nas ruas? Porque, para sua fabricação, seriam necessários 10 vezes mais recursos, mão de obra e energia para produzir algo apenas 10% mais leve e resistente. Então, pelo preço do produto, os consumidores decidem não comprá-lo. E se ninguém comprar, as empresas não vão produzi-lo. Mas, na União Soviética, não era raro ver a produção de coisas sem utilidade real. Além disso, a existência de um planejamento central impedia a inovação. Digamos que alguém descobrisse um adubo muito mais eficiente que os adubos atualmente utilizados. Num livre mercado, as pessoas passariam a utilizar esse novo produto imediatamente, e aqueles que tomassem a melhor decisão seriam recompensados com um lucro maior. Enquanto isso, no socialismo soviético, a produção desse novo adubo não aconteceria sem antes ser aprovado no plano quinquenal do ano seguinte. E ainda que esse novo adubo fosse aceito, sem um sistema de preços, como definir quanto dele deve ser produzido? Pense no telefone celular, uma invenção que comunistas brasileiros com um grau de retardo mental acima da média acham que foi criado na União Soviética. Como o governo determinaria o preço de algo que não existia antes? E como estabelecer a quantidade a ser produzida sem um sistema de preços que indique o quanto as pessoas querem esse produto? Não é de se admirar que, para embasar suas decisões, muitas vezes os governantes da União Soviética consultavam os preços de certos produtos no mercado internacional. Como se não bastassem todos os problemas apontados, existe um problema ainda mais básico que faz parte da base da teoria marxista. Para Marx, as coisas têm um valor intrínseco que viria do trabalho necessário para produzir esse bem. Mas essa ideia é completamente errada. Valor é subjetivo. Um objeto pode ser muito valioso para você e ser um lixo para mim, e vice-versa. Mas como isso seria um problema? Imagine que você não tem panelas. Logo, o valor de uma panela para você será alto, já que com ela você poderia cozinhar. E se fossem duas? Agora, você poderia fazer arroz e feijão ao mesmo tempo. Então, a segunda panela também é valiosa, mas não tanto quanto a primeira. E se fossem 4, ou 8, ou 40 panelas? Com o aumento da quantidade, o valor das panelas diminui, chegando a um ponto em que se você tivesse 40 mil panelas, elas passariam a ter um valor negativo.
Você estaria disposto a jogá-las no lixo só para evitar gastar com novos armários. Então, dar as panelas seria algo lucrativo para você. Lembre-se que o preço de um bem é apenas um medidor. Para o vendedor, o valor do bem é inferior ao preço, enquanto que para o comprador, o valor é superior ao preço pago. É desse modo que se gera riqueza. Pessoas fazem trocas voluntárias e, ao final, ambas estão em uma situação melhor do que a anterior, ou seja, mais ricas. Infelizmente, essas trocas são muitas vezes proibidas em países socialistas. Esse mesmo problema era muito grave na União Soviética, mas, ao invés de imaginar panelas, pense em tratores. Um trator é muito útil para aumentar a produção de uma fazenda, mas ter 80 tratores por fazenda seria inútil. Lembram do exemplo do carro de titânio? Era como se a União Soviética estivesse produzindo 10 deles ao invés de 100 carros normais. Para o PIB, isso era ótimo, mas para a população era péssimo. Por isso que a União Soviética era a segunda maior economia do mundo, enquanto sua população vivia na miséria e na fome. O governo estava fixo em números no papel, não na realidade. Não importava se o excesso de tratores não tinha utilidade para os fazendeiros. Não importava se iriam ficar ao relento tomando sol e chuva até quebrarem. O importante era produzir mais tratores para que o PIB do país aumentasse. Para sermos justos, quando Marx escreveu o livro O Capital, essa noção de que ter algo em excesso poderia ser danoso para você era bem menos conhecida. A sociedade era basicamente agrária e a falta de comida era muito comum. Então, ter mais era sempre melhor. Porém, hoje, o problema não é produzir o suficiente, mas produzir o quanto os consumidores querem. Se a oferta de um produto é maior do que a sua demanda, a empresa não vai vender esse produto ou venderá por um preço muito baixo, reduzindo seu lucro. Portanto, o excesso de produção também gera prejuízo. Segundo alguns economistas, hoje vivemos na era da abundância. Mas, no século XIX, praticamente tudo o que era produzido era para subsistência e geralmente faltavam recursos para a sobrevivência de todos. Um exemplo bem claro disso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha produziu menos de 50 mil tanques de guerra, a União Soviética produziu mais de 120 mil, o que sem dúvida ajudou muito na guerra. Porém, só tinha um problema. A qualidade desses tanques era tão baixa que mesmo com uma alta produção de armamentos, aproximadamente 27 milhões de soviéticos morreram na guerra, enquanto que as baixas do lado nazista foram de cerca de 8 milhões. Foi uma vitória? Sim. Mas o custo dessa vitória foi exageradamente maior por causa da ineficiência do Estado socialista. Mas quais foram os resultados desses erros econômicos? Como foi a queda da União Soviética e como está a Rússia hoje? Enquanto o governo soviético estava mandando o primeiro homem para o espaço, sua população passava fome. E isso se dava pelo fato de a economia soviética ficar presa a um planejamento central e pela ausência de um sistema de preços. Com os grandes avanços tecnológicos do século XX, cada vez mais havia um abismo de diferença entre o que o governo mandava produzir e o que as pessoas realmente queriam que fosse produzido. Morar na União Soviética era como morar em um país com o PIB americano, mas com a pobreza da Venezuela atual. Muito dessa produção soviética era direcionada à guerra. Claro que, por se tratar da Guerra Fria, os soviéticos não entravam em um combate direto com os americanos, mas buscavam apoiar revoluções comunistas em diversos países. A princípio, isso parecia ser uma excelente ideia. Com mais aliados comunistas, a economia da União Soviética poderia crescer ainda mais. Porém, se você se recorda do vídeo A Economia da Coreia do Norte, deve se lembrar que a partir dos anos 80, os países comunistas começaram a entrar em conflito uns com os outros, levando muitos a ficarem do lado da China, reduzindo a influência internacional da União Soviética. Outro fator altamente prejudicial para a União Soviética foi o crescimento do mercado negro. Graças à ineficiência estatal que todos conhecemos em praticamente todos os setores da vida, os soviéticos deixaram de acreditar que o governo seria capaz de fornecer coisas básicas, como comida, por exemplo. Desse modo, cada vez mais, o mercado negro tomou o lugar do Estado em fornecer produtos e serviços.
Obviamente, não temos números confiáveis de quão grande era esse mercado paralelo, até porque a ideia era ser secreto. Contudo, olhando para o tamanho do mercado negro em países socialistas atuais, é possível ter uma noção da magnitude de trocas paralelas sendo feitas. Com esse enfraquecimento, os países do leste europeu, que eram controlados sob ameaças da União Soviética, passaram a tomar de volta o controle de seus países. Em outubro de 1989, a Hungria foi o primeiro país a planejar eleições abertas, ao invés de aceitar o presidente nomeado pelo Partido Comunista. A Polônia seguiu o exemplo, mas, vendo a oportunidade, não queriam esperar até o final do ano e realizaram suas eleições em junho. Para surpresa de 0 libertários, na eleição para o Senado polonês, 99 dos 100 cargos foram ocupados pelo Partido Solidariedade, que era extremamente anticomunista. Na Hungria, as eleições resultaram na abertura de suas fronteiras para o oeste europeu menos socialista. Desse modo, milhares de pessoas abandonaram a canoa furada que era o comunismo. Então, através de eleições e algumas revoltas armadas, a maioria dos países comunistas europeus caiu até 1990 e o sentimento de liberdade se espalhou até a União Soviética. Em 91, os presidentes dos estados soviéticos, liderados pelo presidente da Rússia, que na época era um estado e não um país, se uniram para tomar o poder, dissolvendo assim a União Soviética. É claro que isso é meramente uma simplificação. A queda da União Soviética em si já daria um vídeo próprio. Agora, vamos focar na economia da Rússia, já que a maior parte do legado soviético ficou com ela, mas muito do abordado aqui também se aplica a alguns países que formavam a União Soviética. Com o fim do comunismo, a Rússia precisava de uma adaptação ao corporativismo, que é conhecido como capitalismo atualmente. Para isso, o governo russo decidiu seguir as estratégias recomendadas pelo Consenso de Washington, criado em 1990 e que funcionava como um guia para ajudar os países europeus que largaram o comunismo rumo à melhora econômica. Pensar que a Rússia viria a aplicar esse plano apenas um ano depois era impensável. Até a sua queda, a União Soviética era a segunda maior economia global. Economistas socialistas ao redor do mundo diziam que uma economia tão grande assim não iria quebrar de uma hora para outra e que o sistema comunista ainda duraria muitos anos. Porém, os economistas de verdade da escola austríaca já sabiam que a queda da União Soviética era inevitável. As recomendações do Consenso de Washington eram 10. Número 1. Política de disciplina fiscal. Em termos simples, o governo deve parar de gastar dinheiro que não tem. 2. Redução de gastos públicos com subsídios, ou seja, parar de dar dinheiro para certas empresas amigas do governo. 3. Diminuição de impostos. Esse eu não preciso explicar. 4. Taxas de juros definidas pelo mercado, o que significa nada de ficar baixando juros na canetada. 5. Câmbio flutuante, ou seja, nada do governo estabelecer a taxa de câmbio da moeda. Deixa que o mercado determine o valor dela. 6. Liberação do comércio, especialmente o internacional, o que para a Rússia significava parar de estabelecer limites e cotas de importação e exportação. 7. Permitir investimento estrangeiro, e parte disso, logicamente, seria o governo não tentar roubar o dinheiro investido de fora. 8. Desregulação para acabar com burocracia, deixar as pessoas viverem sem ter de pedir permissão do Estado para cada pequena coisa que querem fazer. 9. Garantia dos direitos de propriedade privada, que obviamente era o ponto mais importante de todos. E 10. Privatizações. Abrindo parênteses, agora eu pergunto, se esse plano fez com que economias miseráveis do leste europeu se tornassem economias de primeiro mundo, o que aconteceria se o Brasil seguisse esse plano de 30 anos atrás? Bem, a Rússia passou a aplicar esse plano, porém de um jeito muito socialista. A privatização de empresas estatais ocorreu, mas os compradores eram em maioria membros ricos do Partido Comunista Russo. Então, a Rússia basicamente transformou funcionários públicos de alto escalão em empresários de alto escalão.
O interessante é que, graças às aberturas de mercado, a população russa, que anteriormente passava fome, melhorou tanto de vida que até ultrapassou os brasileiros em menos de 30 anos. Porém, os antigos governantes russos se tornaram ainda mais ricos. Foi através dessa venda de empresas governamentais para os mafiosos russos que o atual ditador russo Vladimir Putin chegou ao poder. Na verdade, para esses membros do Deep State russo, a liberalização também foi muito benéfica. Não somente eles seriam capazes de ganhar muito mais dinheiro do exterior, como poderiam esbanjar o dinheiro em coisas que não seriam possíveis na União Soviética. Ainda melhor para eles, a possibilidade de retirar seu dinheiro do país. Estudos apontam que a quantidade de dinheiro que os milionários e bilionários russos têm fora do país é igual ao valor dentro do país. Com o crescimento do mercado, o governo russo perdeu muito de seu poder. Então, como forma de voltar à relevância, o ditador decidiu largar o consenso de Washington e passou a estatizar diversos setores que ele dizia serem estratégicos. Hoje, a Rússia é a maior produtora de gás natural no mundo, além de contar com diversas empresas no setor de mineração, energia, agricultura e indústria. Mas muita dessa produtividade voltou às mãos do Estado. Como se não bastasse o governo interferindo no livre mercado, outro fator é muito danoso aos russos: a máfia. Você já deve ter ouvido falar na máfia russa. Lembra de como o mercado negro ganhou poder? Para se defender do governo, eles formaram certos grupos armados e, com o fim da União Soviética, muitos desses grupos se converteram em máfias. O governo soviético desarmou completamente sua população, concentrando o armamento nas mãos de poucos oficiais. Com o fim do comunismo, muito dessa força coercitiva teve de ser dispensada para conter as despesas, de forma que alguns dos antigos oficiais que extorquiam a população decidiram continuar a fazer isso paralelamente ao Estado. A máfia russa obteve muito poder e exige pagamentos de certos estabelecimentos comerciais, além de cobrar pela proteção de algumas pessoas que, infelizmente, não podem se defender por estarem desarmadas. Atualmente, a situação do povo russo ainda é muito inferior à de outros países de primeiro mundo, já que a população tem que lidar com duas entidades querendo pegar para si parte de sua riqueza ao mesmo tempo. A Rússia é um dos países mais desiguais do mundo. Porém, quando aquele seu amigo socialista vier dizer que isso é culpa do capitalismo, lembre para ele que essa desigualdade é apenas um reflexo da desigualdade ainda maior que havia durante o regime comunista. Apesar disso, o futuro russo tem uma vantagem promissora. Lembra do navio Evergreen que encalhou no canal de Suez? Por causa dessa demonstração de fragilidade, as empresas de navegação estão procurando cada vez mais alternativas para levar produtos da Ásia, especialmente da China, para a Europa e América do Norte. Eis que entra em cena o Oceano Ártico. Estamos falando de um caminho que navios podem traçar seguindo pelo norte da Rússia. Esse caminho encurta a viagem em até 40%, economiza combustível em aproximadamente 35% e evita ter de pagar as altas taxas pela utilização do canal de Suez. Além disso, essa rota evita piratas, que são muito comuns no Oriente Médio, e evita a preocupação com os limites de tamanho para passar pelo canal. Isso sem considerar o quão mais rápido é em comparação a dar a volta na África e o quanto mais barato é em comparação ao transporte aéreo e rodoviário. O único problema para utilizar essa rota é o gelo. Entretanto, com os avanços tecnológicos, é provável que muito em breve vejamos mais navios utilizando esse caminho para o transporte de mercadorias. E já que esse trajeto é praticamente todo pela costa ao norte da Rússia, portos ao longo da margem podem servir de grande potencial para a geração de empregos e riquezas para os russos dispostos a trabalhar no frio ártico. Além disso, com o derretimento do gelo no norte do país, grandes fontes de recursos minerais estão sendo encontrados, especialmente pedras preciosas. Se o governo russo vai deixar a população se beneficiar dessas novas oportunidades de mercado ou se vai atrapalhar ainda mais, voltando às bases comunistas da União Soviética, é uma pergunta que ainda está para ser respondida.
Em resumo, o comunismo destruiu a economia russa em troca de bons números no papel, enquanto que o livre mercado fez a Rússia sair do pódio de maiores economias do mundo, mas aumentou imensamente a riqueza da população. Infelizmente, para os russos, eles trocaram um governo por uma máfia no domínio da economia. Certas coisas realmente nunca mudam. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Liberoad, Baby Yoda e Quintessência. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo!